Viva a tua vida, meu querido ou minha querida. Viva intensamente. Se preocupe com os seus direitos e os seus deveres, mas não dê satisfação ou procure dar satisfação a ninguém, porque a vida é sua. O seu comportamento, a sua maneira de viver é sua. Então você não tem que dar satisfação para agradar, não. Muitas vezes a gente sofre muito, meu querido, porque a gente fica pensando no que as pessoas vão pensar do que a gente faz. A gente fica angustiado, tentando agradar a todos. Mas saiba de uma coisa, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Se você viver em função do que as pessoas acham ou deixam de achar, você vai morrer doido, porque você não vai agradar a ninguém. Sempre vai ter gente que vai ficar contra os teus conceitos e as tuas ideias. Então, não tente ficar preso a esse dogma de dependência psicológica, né? De aprovação de A ou de B. Faça a sua vida, viva a sua vida, tenha os seus comportamentos livres, porque, afinal de contas, ninguém paga a tua conta, ninguém paga o teu boleto, é você que paga. Então, para que ficar preocupado? Eu fico falando assim porque no sistema religioso as pessoas controlam. Elas ditam o que você deve fazer e o que não deve. E a gente aprende essa cultura de ser dominado desde quando a gente nasce, né? No início a gente é dominado, né? Dogmatizado pelos nossos pais, e isso é uma realidade natural. Acontece que esses nossos pais são criados e foram criados em uma cultura dominadora. Então, tem pessoas que dominaram ele e agora ele passa essa dominação para os seus filhos. E se ele for religioso, aí lascou. Porque essa dominação vai passar para os seus filhos e netos e assim sucessivamente. Então, na vida você tem que crescer. Crescer no entendimento, crescer na graça, para que você se liberte dessa escravidão genética. E para se desprender dessa escravidão genética, você tem que ser dono de si mesmo, dominar os seus próprios sentimentos, as suas próprias emoções e não deixar que outros controlem isso, porque você vai ficar robotizado, vivendo uma vida controlada por outros, porque dá satisfação a outros. Então, nós que nascemos numa psicologia religiosa, né? A gente tem que ter muito cuidado disso para que não possamos levar isso para o túmulo. Viver uma vida inteira dominado, ou pelo menos dando satisfação às pessoas do que a gente faz. Não pode botar na tua cabeça que nem mesmo Jesus Cristo agradou a todo mundo, nem ele, o grande herói da cristandade. Ele morreu crucificado numa cruz. Ele não agradou a todo mundo. E se ele estivesse presente hoje aqui, ele seria rejeitado do mesmo jeito e até mais do que foi no passado. As pessoas bitolam um personagem para que todo mundo siga. E não é correto isso. Nós devemos seguir aquilo que a nossa consciência permite. Se a gente tiver uma ligação com o certo, com o correto, a gente vai saber o que deve fazer e o que não deve. Ensinamento é uma coisa, conselho é uma coisa. Agora, ditar o que eu devo fazer, o que você deve fazer, aí já ultrapassa os limites do livre-arbítrio. Então, nós devemos viver essa vida intensamente, vivendo e medindo todas as consequências pelo nosso próprio senso
de comportamento. Nós temos um senso. Todo mundo nasce com esse senso. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Não deixe que esse senso seja atingido pela opinião alheia. As pessoas ditarem o que você deve fazer e o que não deve. Não. Faça o que você acha que deve. Você meça as consequências, porque tudo que a gente fizer, a gente vai colher as consequências. Meça as suas consequências e você vai tirar uma conclusão de se é certo ou se é errado. Se você achar dificultoso isso, procure alguém mais experiente, converse, dialogue, não como uma forma de comportamento, mas uma forma de enriquecer o seu conhecimento e tirar certas dúvidas que muitas vezes você ainda tem. Mas ser dominado, mesmo você sabendo que aquilo não é legal, mas porque alguém disse que é. Se você for dominado por isso, você está vivendo uma vida escrava. E uma escravatura que é liberada por você. Você, às vezes, permite-se essa escravatura com a esperança de que você está acertando. E não é verdade. Você está deixando-se dominar. Se você errar, pode ficar certo. Foi uma decisão sua. Se você acertar, pode ficar certo. É uma decisão sua. O que a vida ensina é muito mais importante do que o que as pessoas tendem a te explicar e te direcionar. Porque a vida, quando ensina, é uma experiência própria que você passou. E o que as pessoas dizem, você fica na dúvida. Será que vai dar certo? Será que não vai? Você fica naquela indecisão. E muitas vezes você deixa de crescer, você deixa de se aprimorar mais, você deixa de ter suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, porque você procura sempre a aprovação alheia. Por isso, viva a vida intensamente. Não deixe que essas coisas venham a interromper o teu comportamento, as tuas decisões. Se você precisa de conselho, é uma coisa. Mas você se deixar dominar pelo que as pessoas acham, isso é uma doença já. Pense nisso, viu? E porque eu passei por muitas dessas situações e hoje, a essas alturas do campeonato, eu aprendi de que não vale a pena você dar satisfação a A ou B. Você precisa ter suas próprias decisões, seus acertos e seus desacertos para que você cresça, aprenda o que é verdade e o que é mentira. É por isso que muitas vezes eu discordo do comportamento de determinadas organizações, porque elas querem bitolar, controlar as pessoas para que pense, para que haja tudo de acordo com o que o grupo acha. E isso é terrível, que você deixa de viver. Você vai ser dominado a vida inteira e às vezes morre sendo dominado. Gente, nós estamos vivendo na época da tecnologia, do conhecimento, então a gente deve raciocinar, usar o nosso raciocínio para fazermos aquilo que nós achamos certo. Se você tem dúvidas, pergunte, é claro, mas se você tem convicção do que você está pensando fazer, mesmo que dê certo, faça. É melhor errar querendo aprender do que viver a vida inteira no erro, acreditando nas pessoas. Esse é o meu comportamento, o meu pensamento hoje. Se eu tivesse que nascer novamente, eu ia voltar com esse pensamento. Errei muito, porque acreditei nos outros, ou tentei dar satisfação aos outros. Pense nisso e siga em paz em seu comportamento, que vale muito a pena ser feliz e usar de sua liberdade como aprendizado para a sua vida. Um abraço, Deus abençoe.